Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa literário, do autor ao leitor. Ele está recheado de coisas incríveis aqui só para você, tá? E já começa aí se inscrevendo nesse canal, deixando seu like e compartilhando com outras pessoas que são apaixonadas pelo universo literário para acompanhar todas as informações e entretenimento que esse programa proporciona. E antes de começar a apresentar os nossos quadros para vocês, quero deixar um agradecimento aqui aos nossos parceiros dessa segunda temporada que contribuíram muito para a continuidade desse projeto. E um dos parceiros é a livraria itinerante Palavra Encantada. Eu já falei um pouco mais sobre como é que funciona para vocês. Vou deixar o link aqui para que vocês possam acompanhar, possam conhecer. Se você é escritor independente e deseja participar de eventos presenciais, de feiras, de bienais e não sabe como fazer, a livraria Palavra Encantada é a solução. Esse sonho, esse desejo de ir para eventos, expor seu livro, fazer uma sessão de autógrafos, agora é possível, tá? Outro super parceiro é o podcast literário Pode Ler e Escrever, maravilhoso, um sucesso aí no mercado literário, com os hosts Juliano e Luiz, são incríveis e eles fazem várias entrevistas com vários profissionais do mercado, com escritores, com leitores, vocês precisam acompanhar, tá? Então maratonem que tem muitos episódios disponíveis, o link também se encontra aqui na descrição. E um outro super parceiro é a Coloro Indústria Gráfica, que fez os nossos marcadores aqui do programa, maravilhosos. E eles fazem tanto a impressão dos livros, quanto oferecem outros serviços de produção. Então, se vocês estão precisando aí publicar um livro, se já tem um manuscrito pronto, entre em contato com eles, que eles vão poder te oferecer vários serviços, tá? E agora vamos para o nosso episódio. E já vamos começar com o nosso quadro Escritores em Destaque. E nele vocês conhecem um pouco mais de um escritor, o seu livro, vocês acompanham uma entrevista também exclusiva com ele. Então é um quadro bem completo aí, onde vocês vão saber várias curiosidades. E eu vou começar aqui falando sobre o Vinícius Fraga de Oliveira. Ele que é nascido em Goiânia, no ano de 1990, trilhou sua jornada artística desde a adolescência, inicialmente como músico, integrando algumas bandas. A partir de 2009, sua trajetória expandiu-se para o universo da produção musical, destacando-se na mixagem de áudio e contribuindo com uma variedade de projetos de artistas brasileiros e estrangeiros. Recentemente tem explorado e desenvolvido sua paixão pela escrita, concebendo roteiros para produções audiovisuais e seu primeiro romance. Olha só, gente, um artista aí agora que é escritor. E o seu primeiro livro se chama Temem, Inquietude. E agora eu vou ler a sinopse aqui para vocês, tá? Em um turbilhão de caos, adentre na mente conturbada de um jovem de 15 anos, expulso de seu colégio depois de um incidente nebuloso. Ao se mudar para uma nova instituição, ele jurou evitar complicações, mas o destino tinha outros planos. Entre conflitos com professores, dramas familiares e mergulhos no mundo da magia, um adolescente aparentemente comum é catapultado para um novo mundo extraordinário, onde segredos, paixões e poderes misteriosos se entrelaçam, revelando que a normalidade é uma ilusão e o extraordinário é a única constante. Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas e descobertas inesperadas, onde o tedioso dá lugar à emocionante imprevisibilidade da adolescência. Gente, que demais, hein? Essa sinopse aí já promete bastante. E esse livro é um livro de fantasia com romance adolescente, tá? Que aborda questões sobre o druidismo, a Wicca, magia, e ele é escrito em primeira pessoa em formato de diário, o que torna a leitura ainda mais interessante. E agora eu vou soltar aqui um trechinho da entrevista com ele para que vocês possam conhecer ainda mais dessa história. Vinícius, me conta um pouco como é que surgiu a ideia de escrever o livro Temem. Eu estava aprendendo, né? Estava fazendo um curso de roteiro e eu tive uma ideia completamente diferente dessa. Se passaria, era com adolescentes, passaria em uma escola, mas
à medida que eu fui escrevendo, a ideia foi mudando, eu fui lembrando de coisas da minha adolescência e aí se tornou esse livro. Nossa, que legal. Então, inicialmente ia ser um roteiro. Sim, era um roteiro bem simples, era como se fosse um curta. Era uma atividade do curso. E aí, só que ele foi ficando longo e não tinha mais cara de roteiro, não estava tão simplificado, e aí se tornou um livro. Nossa, que legal. Então foi uma surpresa, né? Você não esperava, não planejava ser exatamente um livro. E aí você se deparou com essa ideia sendo construída. Isso. Nossa, que legal. E como surgiu essa inspiração para os personagens, para a ambientação também? Você fez um planejamentozinho, né? Porque a ideia era ser um roteiro. Mas como foi esse processo para você? A ambientação, como era um roteiro, né, um curta, eu pensei em usar lugares que eu já conhecia, porque ia baratear, né? Inclusive o caminho pro colégio era o caminho que eu fazia pro meu colégio quando eu era adolescente. Então eu simplifiquei assim. Já os personagens, eles são como se fosse um compilado de personagens que eu gosto, de livros e séries que eu vi. E quais são essas referências de filmes e séries que você gosta, que quem já assistiu, quem já leu, vai se identificar com a leitura do seu livro também? Bom, são praticamente todos os livros de Star Wars que foram lançados em português. Tem um pouco de Harry Potter, tem um livro que é do escritor goiano, ele só foi lançado pela prefeitura, não se encontra por aí pra comprar, que é a Batalha de Poitiers, também influenciou muito. E literatura fantástica em geral, que deve ter uns 150 livros aqui disso, pra mais. Você consome bastante, né? Sim. E aí, ficaram interessados na história? Eu vou deixar o link aqui para que você possa adquirir o seu exemplar e embarcar nessa jornada, tá? E agora eu vou ler um trechinho desse livro para que vocês possam mergulhar ainda mais nesse universo. Eu fiquei impressionado com a velocidade e precisão que Ohana parou a chuva que ela mesma criou, mas não tive muito tempo para apreciar os resultados incríveis da arte druida. Olha aí, gente, muito legal, né? E aí também quero comentar outra coisa sobre esse livro para vocês, que é o depoimento de uma leitora que já embarcou nessa jornada, já leu, já compartilhou o que ela achou. Veja só, esse é o depoimento da Priscila. Achei interessante o fato do nosso protagonista fazer terapia e falar muito sobre isso na história, e não ter receio de expor sua ansiedade, suas neuras e utilizar a escrita terapêutica como aliada para aliviar seus pensamentos. Amei o gosto musical do nosso protagonista e o que falar de seu interesse amoroso por Ohana. Ela é sensacional. A força que a amizade tem nesse livro é uma magia que esse novo mundo precisa exercitar mais. Olha aí que super depoimento da Priscila, né? Muito legal. E esse livro tem essa proposta de falar da adolescência, né? E inserir tantos elementos interessantes do romance, da fantasia, do desenvolvimento. E o autor quis passar isso de uma forma mais dinâmica, né? Para o seu público. Então vamos acompanhar mais um trechinho aí da entrevista com ele. Que legal. E o romance adolescente, assim, é um livro de romance com fantasia. Na verdade, tem mais elementos de fantasia, né? E o romance vai se construindo ali. Isso já era uma ideia também, ou foi algum critério para você fazer o roteiro? Como é que foi esse desejo de fazer a combinação desses dois gêneros? Lá no roteiro não tinha nem romance nem fantasia, né? Só surgiu primeiro a fantasia e depois um amigo falou assim, tem que ter um pouco de romance nisso aí eu coloquei. E é algo que vai se construindo, né? A gente vai conseguindo ver todos os acontecimentos, esse universo mágico e o romance se construindo ali nessa narrativa, né? E Sim. São dois gêneros maravilhosos e juntos é a combinação perfeita, né? E ele aborda muito essa questão do mundo mágico, né? Você colocou tradições de Wicca, de druidismo. Como é que foi essa ideia de colocar esses elementos também? Você já consome, né? Já lê bastante sobre essas tradições. Como foi essa referência? O druidismo eu já sigo, né? Desde 11, 12 anos de idade. E a Wicca é a mais próxima e mais conhecida, né? Principalmente aqui no Brasil.
que se assemelha, né? Tem muitos elementos que são compartilhados entre as duas. Aí eu coloquei porque conhecia bem. Então você fez mais pesquisa, mas você já tinha esse conhecimento de anos, né? Você foi Sim. ali adaptando. Isso. E como é que você imagina, assim, você já começou, o livro já está na pré-venda e as pessoas já começaram a fazer a compra, né, a ler, mas o que você imagina, assim, que os leitores sintam com a leitura desse livro? Você imagina, nossa, eu fiz essa narrativa pensando nesse sentido aqui e eu quero que os leitores entendam esse ponto. Como é para você? O que eu tentei fazer de diferente, assim, que eu percebi e que, não sei, uma pessoa que leu e que eu conheço percebeu isso depois de um tempo, né? Mas o que eu acho estranho nos livros é que quem narra já sabe para onde a história tá indo. Então eu tentei fazer em primeira pessoa e como é em primeira pessoa, o personagem não sabe o que está acontecendo. Então é meio que dá uma certa agonia por não saber para onde está indo, não ter a menor ideia para onde está indo e ter muitas reviravoltas, né? Então a sensação é essa, eu queria agoniar mesmo. Ah, que legal, olha aí, leitores, vocês que estão lendo, que vão ler Temer, se preparem, né? Porque promete muitas aventuras aí, reviravoltas. E como se trata da adolescência, então a gente vai acompanhar esse processo de amadurecimento do personagem, né? Ele se deparar com muitas questões que a gente tem que lidar enquanto somos adolescentes, né? E é muito legal ver isso num livro, onde ele está se descobrindo, né? Essa jornada de autodescoberta, ao mesmo tempo que ele está ali se apaixonando e tendo que lidar com tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Tudo mágico, e aí, vida real, a magia, como é que a gente junta as duas coisas, como é que a gente lida com elas, né? Sim. Então tem essa proposta de ser fluida. E sem primeira pessoa a gente consegue se conectar mais também, né? Com o personagem. Que demais! Adorei conhecer o Vinícius, conhecer o livro. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E vamos para o próximo quadro, que é o quadro Conhecendo o Mercado Editorial. Agora vocês vão conferir um pouco sobre a importância das ilustrações nos livros. Quem vai falar é a ilustradora Bianca Rocha. Oi gente, eu sou Bianca Rocha, eu sou ilustradora, sou designer e hoje eu vim aqui falar para vocês a importância da ilustração em um livro. E agora eu vou mostrar alguns projetos de ilustração que eu já fiz para alguns livros. E dentre eles foram As Indagações do Jovem Timóteo, Memórias de Umbigo, Cruzadas Meliponícolas, O Último Primeiro Amor e Entre Sempre e Nunca. Primeiro é que existe toda aquela história, né, de não pode julgar um livro pela capa. Todo mundo julga o livro pela capa. Pois é. A capa de um livro é o primeiro contato que o seu leitor vai ter com o seu livro. Então ela precisa ser muito importante porque a primeira impressão é sempre a que vai ficar. Aí depois dele ter gostado da capa, que ele vai pegar o livro para ler atrás, para ler a sinopse, para folhear. Mas a primeira coisa que ele vê é isso aqui. Um outro poder que a ilustração tem é fazer o leitor imaginar todas as cenas do livro com aqueles personagens que estão representados. Pode ser na ilustração interna ou na ilustração da capa mesmo. Mas todas as cenas que você descreveu, o seu romance, o leitor vai imaginar os personagens que estão desenhados. E quando ele imagina direitinho como é o personagem, isso vai fazer ele ter um apego emocional maior ao seu livro. E as ilustrações no seu livro acabam agregando mais valor a ele. E se o seu livro for um livro infantil, infanto-juvenil, é aí que a sua ilustração vai ter um propósito bem maior. Porque a criança, muitas vezes, ela não vai ler o livro, ela vai ouvir o adulto contando e ela vai assistir o livro, ela vai assistir as ilustrações, ela vai assistir a sua história que vai estar sendo contada pelas ilustrações. Então você, quando for fazer o seu livro, você precisa escolher um ilustrador, um designer que consiga traduzir exatamente o que o seu livro quer dizer na capa, nas ilustrações, para que ele transmita toda a ideia que você quer. E já que você passou tanto tempo para escrever o seu livro, você não acha que você merece uma capa digna do seu livrinho? Eu acho. Eu acho a coisa mais linda as capas de livros ilustradas. Assim, é uma coisa muito legal.
E aí vocês viram toda a importância, né? Então, se você está pensando em publicar um livro, se tem essa ideia da capa ser ilustrada, entre em contato com a Bianca. O contato dela está aqui, ó, na descrição. E vamos para o próximo quadro, que é o quadro Curiosidade Literária. Você sabia que a leitura reduz os níveis de estresse e ansiedade? Pois é, gente, isso mesmo. Estudos apontam que a leitura pode ajudar a reduzir a pressão arterial e a tensão muscular causada pelo estresse e até reduzir a frequência cardíaca quando nos dedicamos à leitura. Nossa mente é transportada para um mundo diferente, permitindo-nos reduzir os níveis de cortisol. Tá vendo? A literatura ela tem o poder de nos curar. Que demais, né, gente? Então, se você está se sentindo estressado, ansioso, pegue um livro para ler, porque com certeza vai te ajudar. Vamos para o nosso próximo e último quadro desse episódio, gente, que é o quadro Divulgue Aqui. E eu tenho vários lançamentos incríveis para compartilhar com vocês, tá? Vamos começar pelo livro Contos para Saborear, da Vanessa Merick. Ele foi lançado recentemente, nesse mês de julho, na Feira do Livro de São Paulo, tá? E o livro reúne duas atividades que a autora mais ama, que é escrever e cozinhar. É assim que Vanessa Merick apresenta seu livro, na certeza de que as duas artes, literatura e culinária, alimentam corpo e alma. Têm grande poder criativo, costuram narrativas, resgatam heranças e afetos, compartilham a cultura dos povos. E se uma colher pode trazer magia tão intensa quanto uma caneta, uma boa história pode alimentar tanto quanto uma iguaria. Assim, Contos para Saborear traz paladares e sensações que se cruzam nas vidas dos personagens de O Patuá, Lá em Cima do Piano, Erotismo, Laranja e Açúcar, Galinhada, Folhas Verdes, Princípios, entre outros contos. Ao dar protagonismo às mulheres em intrincadas relações, na primeira parte do livro, e oferecer na segunda parte receitas veganas e não veganas de quitutes que surgem a cada conto, a autora oferece mais sabor à leitura, como rastros de aromas e texturas de suas histórias. A mesa está posta. Delicice! Gente, é um livro incrível de contos, tá? Onde a primeira parte vocês conseguem ver aí um pouquinho do protagonismo feminino. E também tem as receitas veganas e não veganas que vocês podem fazer aí no conforto do seu lar, tá? Então, o link já tá aqui para você garantir o seu livro, tá? Vamos conhecer o próximo livro? O próximo livro que eu vou apresentar para vocês é Encontro com a Vida, da escritora Valdelice Santos. É um romance, tá? Após perder seu pai, Júlia encontrou na amizade com Elizabeth uma luz em meio às sombras. Cresceram juntas até o destino separá-las. Agora, Júlia busca cura na Índia, onde conhece Rian, um homem capaz de fazê-la se apaixonar novamente. Será que finalmente encontrará paz? Gente, esse livro é maravilhoso. Foi a nossa leitura do Clube do Livro Nacional, a primeira leitura de julho. E já tem diário de leitura aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem como é que foi aí o meu processo de leitura, tá? Maravilhoso. E vamos para o próximo livro. O próximo livro é Carioba, As Tramas do Algodão, do escritor Gilberto Hackman. Esse é um livro de romance histórico onde relata uma antiga fábrica de algodão que realmente existiu na cidade de Americana, em São Paulo. Abandonados ainda bebês na porta da igreja de Carioba, Beppe, Fortunata, Diogo e Carmela têm seus destinos entrelaçados pela influente família Donner. Sob tutela do patriarca Hans, Diogo e Carmela são criados como parte da família, enquanto Fortunata encontra refúgio na vida monástica e Beppe é atormentado por visões divinas. Na pequena comunidade de Carioba, Fortunata dedica-se à fé. Beppe luta com suas revelações. Carmela enfrenta desafios familiares e Diogo trabalha na fábrica de tecidos local. Através dessas quatro vozes e de personagens marcantes como Loreta e Domênico, o livro de Gilberto Hackman monta uma rica tapeçaria
da vida em Carioba, explorando a complexidade de temas como a desigualdade social, o racismo e o ciúme, mas destacando-se sobretudo pela forma sensível e tocante de tratar o amor em suas múltiplas formas. Gente, mais um livro incrível do Gilberto, tá? Ele escreve assim maravilhosamente. O link também tá aqui na descrição. Você pode garantir o seu em formato físico, digital, já está disponível também na assinatura Kindle Unlimited, tá? E é isso, gente, o nosso episódio fica por aqui, tá? Mas calma que ainda temos outros episódios nessa segunda temporada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas para vir conhecer o nosso programa literário, tá? Eu aguardo você no próximo episódio.